Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente, né? Eu estive com vocês na aula anterior com a professora Carla sobre rede de atenção psicossocial. E hoje, então, está conosco o médico residente Gil Lemes Rosa. Então, nós vamos meio que fazer uma discussão sobre avaliação de estado mental. Então, qual o objetivo, né, dessa aula hoje? Que vocês consigam compreender a importância da avaliação do estado mental no sentido de fornecer elementos para o cuidado, né, por meio de um projeto terapêutico que possa ser elaborado por toda a equipe. E o outro objetivo seria compreender as diferentes manifestações de sofrimento psíquico, utilizando tecnologias de assistência em saúde mental. Então, nesse slide aqui, a gente tentou mostrar um pouquinho que o sofrimento psíquico, né, a loucura, às vezes, quando um profissional da atenção básica ou de serviços mesmo de hospitais gerais se deparam com esses pacientes, com essas situações, eles têm algumas atitudes ou de aproximação, ou de curiosidade, de afastamento, até indiferença, né? Porque desperta nesses profissionais essas emoções e sentimentos que acabam levando a algumas atitudes que têm muita relação, tem muito a ver com as representações culturais da loucura, né? Como na aula anterior a gente falou da constituição da loucura. Então, todas essas representações que nós, profissionais da saúde, trazemos da loucura, acaba interferindo diretamente nas nossas atitudes, né? E, frente a essas situações, então, existem alguns profissionais, algumas pessoas que, por autoproteção e defesa, se mantêm mais afastados dessa situação. E esse afastamento pode se dar muitas vezes pela própria dificuldade nossa do profissional, por não lidar com isso diretamente, de compreender esse comportamento. Então, agora, esse comportamento está aqui, essa pessoa está aqui na atenção básica, e como que eu vou lidar com ele, né? Então, a gente tem um instrumento de avaliação, que é um importante recurso tecnológico, e que pode ser norteador dessa sistematização do nosso cuidado. Bem, ainda no slide anterior, pessoal, esse instrumento, né, vai ser discutido ao longo aqui da aula, só que é importante também reforçar para vocês que, embora existam passos, itens, né, que a gente pode preencher numa avaliação mental, nós não podemos ficar restritos, né, a esse instrumento. Esse acolhimento dessa pessoa, esse contato, tem que se dar de uma forma mais tranquila possível, tá? Bem, então, avaliação do estado mental, né? Entrevista e exame mental, que muitas vezes se dá não no primeiro encontro, mas nos subsequentes, permite a elaboração de um diagnóstico, né? Porém, é necessário que a gente considere outras variáveis nessa avaliação, que são tão ou mais importantes que o diagnóstico unicamente isolado, né? O diagnóstico serve basicamente, para que se estabeleça uma estratégia de intervenção psicofarmacológica, né, a terapia medicamentosa. E o diagnóstico, mais as variáveis extraclínicas, que aqui a gente pode dizer os dados do contexto do paciente, familiar, mesmo também os dados do contexto do serviço, o que esse serviço tem para atender essa pessoa, permitem determinar, então, uma estratégia de intervenção mais articulada. Que aqui seria para nós a construção do projeto terapêutico singular, né, que é um instrumento que tem sido utilizado na saúde mental e que é construído, deve ser construído por diferentes olhares, né, todos os profissionais deverão participar na construção desse projeto e ele é dinâmico, né? Também, novamente, aqui gostaria de enfatizar para vocês que a gente não pode ficar preso a papéis. Ele tem uma sequência, ele tem uma normatização, mas é necessário que a gente tenha um olhar bastante para todas essas variáveis que estão nesse projeto para que a ciência seja planejada. Então, aqui eu trouxe algumas etapas, né, das atividades da equipe de saúde, que se passa, então, por esse processo diagnóstico, onde nós levantamos os sintomas, idade, sexo, os problemas que o sujeito tem. A história, né? Se é um quadro mais agudo, se é um quadro mais crônico. E aí, esse processo diagnóstico se dá numa classificação diagnóstica por grandes classes, né? Isso feito,
a equipe vai avaliar não só essas variáveis que eu já disse atrás, que seriam as variáveis clínicas, mas também as demais variáveis que se relacionam aos recursos do sujeito. Quem é esse sujeito? Qual a compreensão que ele tem em relação a esse sofrimento? Em que família esse sujeito está inserido? Que apoio ou não desses familiares que ele tem? E também os próprios recursos do serviço, né? O que eu tenho para oferecer? E com base nessa avaliação clínica e extraclínica, que se forma, então, esse instrumento tão importante para direcionar a nossa assistência, que é o projeto terapêutico singular. Eu brinco sempre que você vai construir uma casa, você precisa de um projeto. Então, se você vai construir uma assistência, você vai construir um cuidado, você precisa de um projeto. Isso feito, então nós partimos para a intervenção, que devem ser constantemente para que eu atinja o meu objetivo e o resultado final. Então, aqui também é importante ressaltar que a avaliação tem que ser periódica. Não adianta eu fazer um projeto terapêutico e reavaliar daqui 4, 5 vezes. É importante que isso seja extremamente dinâmico, esteja num processo sempre de reconstrução, tá? E com a participação não só dos profissionais, mas também do usuário e familiares. Bem, então, as classificações diagnósticas que nós temos, né, atualmente. O CID, que é bastante conhecido, né, que traz ali várias doenças, dentre elas os transtornos mentais, e o Manual Diagnóstico Estatístico, que é mais utilizado fora daqui, né, da Associação Americana de Psiquiatria. E, para nós, o CID é um instrumento bastante importante, porque é por meio dele também que se dão os processos burocráticos para o atendimento a essa pessoa, né, em sofrimento psíquico. E uma outra possibilidade de classificação diagnóstica que a gente traz aqui é a indicada pela OPAS, né? Então, ele não, diferentemente do CID, que são vários itens individualizados, aqui a gente traz como vertente da desintegração e vertente do conflito. Então, a desintegração, nessa perspectiva da OPAS, seria aquela condição em que o sujeito tem uma quebra com a realidade, ele tem aí a presença de alguns delírios, alucinações, algumas alterações importantes, né, da função mental, e isso faz com que ele tenha uma quebra nos seus vínculos familiares, sociais, na sua condição mesmo de direcionar a sua vida, levando algumas vezes à perda da sua autonomia, tá? E nessa classificação, ela corresponde aos transtornos psicóticos do CID-10. Já na vertente do conflito, seria uma vertente em que o sujeito tem o sofrimento, porém, ele não tem essa quebra com a realidade, ele tem clareza, o juízo crítico em relação ao que ele está vivenciando está preservado, porém, ele não dá conta sozinho de resolver essa situação, né? E é importante ressaltar aqui, pessoal, que vertente não exclui a outra. O sujeito pode estar desintegrado, ter um quadro psicótico e, ao mesmo tempo, estar passando por um processo depressivo. Então, elas podem ser isoladas ou elas podem estar integradas também. E aqui, então, seria uma possibilidade de um diagnóstico que toda equipe poderia usar, que não é exclusivamente o diagnóstico médico, como é o CID-10. E essa forma de ver também o sofrimento psíquico vai facilitar a forma em que nós vamos programar a nossa assistência. Como que eu vou me relacionar com uma pessoa que está fora da realidade? Como que eu vou me relacionar com uma pessoa que está numa vertente do conflito? E mais uma coisa também importante é que há uma crença de que transtorno mental é quando a pessoa está psicótica. Então, a pessoa que tem uma depressão, a pessoa que tem um transtorno obsessivo-compulsivo, não seria um transtorno, né? E eu queria dizer para vocês que todos são quadros de sofrimento, independente, seja ele da desintegração ou do conflito. E aqui, esse autor que nós utilizamos traz, né, uma classificação desses transtornos, então estariam na vertente da desintegração as psicoses orgânicas, que delírio, que vai ser falado mais à frente, os processos demenciais, ou seja, aquelas psicoses que têm uma causa orgânica esclarecida do seu porquê, né, da sua etiologia. E as psicoses funcionais, até hoje existem inúmeras hipóteses, porém nada se confirma
e como sendo o causador daquela situação, né? Então, ficaria aqui dentro das psicoses funcionais, as psicoses afetivas, as esquizofrenias e também a deficiência mental. Por quê? Existe essa quebra com a realidade, delírios, alucinações? Não, mas aqui é uma quebra social, né, familiar, às vezes, inclusive do sujeito, pela incapacidade dele para direcionar alguns momentos. E a vertente do conflito, então, onde se enquadrariam as neuroses, transtornos obsessivo-compulsivo, as fobias, né, que são os medos de objetos, situações específicas, pânico, depressões e outras, tá? Aqui só um quadro comparativo, então, da classificação médica e dessa classificação que a gente está colocando como uma classificação mais ampliada. E aí chegamos, então, na avaliação do estado, né, da entrevista mesmo. Tá, e agora? Eu estou ali, a pessoa chega, como que eu vou conduzir isso? E também, às vezes, as pessoas questionam, tá, para a pessoa em sofrimento eu vou fazer uma entrevista diferente? Não, o esqueleto da entrevista, ele vai se dar como em qualquer outra, uma mulher que busca a unidade básica para fazer um CCO. No entanto, aqui a gente tem algumas especificidades, pela própria condição da pessoa que está se apresentando ali para mim. Mas segue, né, normalmente, a apresentação do profissional, é o cuidado de chamar a pessoa pelo nome, é respeitar a privacidade, atender essa pessoa no local adequado e escutar. Aqui a prioridade é escutar. Porque é no momento em que eu escuto que eu consigo, inclusive, fazendo a minha avaliação dessa pessoa, né? Um aspecto importante também é a comunicação, que tem que ser adequada à situação. Então, se eu estou com uma pessoa extremamente deprimida, provavelmente ela vai estar mais lentificada, a linguagem dela vai estar mais lenta e eu vou ter que ser mais diretiva. Talvez eu tenha que chamar mais, questionar mais essa pessoa durante a entrevista. Já numa pessoa que está num quadro mais maníaco, ela vai estar muito falante, talvez eu tenha que impor alguns limites para que eu possa dar continuidade, trazer essa pessoa para o foco. E aí eu vou usando, então, alguns elementos da comunicação para facilitar esse contato, né? O tempo todo demonstrar aceitação, porque muitas vezes o conteúdo que nos é trazido, né, pode ser um conteúdo bizarro ou algo que é extremamente diferente do que nós estamos vivendo, da nossa vivência, e no momento em que você demonstra aceitação com aquela experiência diferente, você promove o vínculo com essa pessoa. Atentar também para a expressão verbal e o conteúdo não verbal, então é o que ela está te dizendo e como ela está te dizendo, né? E garantir a segurança em caso de pacientes que estejam mais agitados, não só sua, mas também do paciente, né? Da pessoa. A continuidade aqui, então, para iniciar a entrevista, se eu estiver no serviço, eu posso questionar a pessoa por que você está aqui, por que você procurou. Se eu estiver na unidade básica, eu vou fazer uma visita domiciliar, eu chego na casa, inicio uma conversa, pergunto, como que você está? E a partir daí eu vou desenvolvendo com ela a entrevista e fazendo as perguntas e os questionamentos importantes para que eu consiga elaborar a minha avaliação e realizar o exame mental. Então, aqui entraria a coleta da história de todo o desenvolvimento psicossocial, nascimento, infância, puberdade, como se deu a escolaridade, convívio, todas as variáveis psicossociais dessa pessoa. Levantar também a história familiar, que é bastante importante também aqui, até para nós vermos quais são os vínculos dessas pessoas, com quem eu posso contar, né, numa ocasião de formular o projeto terapêutico, quais são os suportes que essa pessoa tem, que eu, como profissional, também tenho, e a história do problema que demandou atendimento. Então, aquelas informações de como começou, como evoluiu, como a pessoa percebe o que contribui para agravar, amenizar, o que já fez de tratamentos, medicamentos e outros. E nessa entrevista, o ideal é que a gente direcione para a pessoa, né? Porque tem muitas funções psíquicas que eu só vou conseguir avaliar com a fala da pessoa. Então, o ideal é que eu tente ao máximo questioná-la, e se tiver um familiar, alguma outra pessoa junto, eu posso também complementar essas informações. Então, aqui nós trouxemos esse slide, mesmo na tentativa de fazer para vocês uma síntese, né? Então, o exame físico tem um momento específico em que eu vou na pessoa e faço todo o meu processo de exame físico. Aqui, na avaliação mental, é um pouco diferente nesse sentido, porque no momento em que a pessoa
entra na sala ou que eu entro na casa dessa pessoa, eu já estou observando a situação. Então, aqui como funciona, né? O exame mental se dá com a coleta da história, de todos aqueles aspectos que a gente falou, como a pessoa expressa, né? Eu já posso ir vendo aqui a afetividade, humor, várias características de conforme ela vai colocando a história dela, o comportamento dela, como que ela se comporta durante esse contato, mais ansiosa, mais hostil, desatenta, são elementos também que me dão indícios, né, para eu construir meu exame mental, e com base em tudo isso eu faço meu raciocínio clínico e tenho, enfim, o exame mental. Então é importante ressaltar para vocês que ele se dá nesse processo desde a chegada da pessoa até o momento em que eu finalizo a entrevista. Tá? Feita essa introdução, chegamos então nas funções psíquicas, e aí, o que avaliar, né? São várias funções psíquicas, e eu gostaria também de ressaltar para vocês que, embora aqui elas estejam organizadas de uma forma separada, isso se dá didaticamente, porque na realidade essas funções estão sempre interligadas, uma depende da outra. Né? Então aqui é uma divisão didática para que a gente compreenda melhor como cada uma funciona. Tá? Antes, especificamente, de nós entrarmos, então, na avaliação mental, também um aspecto bastante importante são as condições gerais. Né? Então, como eu já havia dito lá atrás, a pessoa entrou na minha sala, eu já estou olhando, já estou observando, e quais elementos dessa observação que vão me dar indícios para que eu faça aquele raciocínio clínico que eu falei lá atrás. Né? Então, eu vejo como está a aparência dessa pessoa, como está o físico, o cabelo, como ela está vestida. Se eu estou recebendo uma pessoa, acolhendo uma pessoa depressiva, provavelmente ela vai estar menos preocupada com o cuidado dela, a vestimenta, o cabelo pode estar mais despenteado, ela pode se apresentar para mim com um aspecto mais de descuido pessoal. Né? Já que uma pessoa que está numa fase mais maníaca, ela pode vir com muitos adereços, mais extravagante, com alguma espécie até de exibicionismo, com roupas mais curtas, decotadas, então já são indícios para eu formular meu raciocínio. A expressão facial também é extremamente importante, porque a gente sabe que no momento de raiva você não precisa dizer estou com raiva, o seu rosto, né, a expressão do seu rosto mostra para as pessoas que você está sentindo raiva ou que você está entristecido. Então, esses também são aspectos que a gente pode ficar atento. E a postura, né? A pessoa durante a entrevista se manteve focada no entrevistador, no interlocutor, ela ficou sentada de frente, ou ela se manteve de lado, sem olhar diretamente nos olhos do entrevistador. Ela mexeu o tempo todo as mãos, isso demonstra, de repente, uma certa ansiedade. Essa postura também tem que ser relatada e finalizando o comportamento. Dependendo também do sofrimento que ela traz, ela vai ter diferentes comportamentos. Né? Uma pessoa mais depressiva vai estar menos desinibida, vai estar mais introvertida, com uma fala mais preocupada com a situação dela. E, por exemplo, uma pessoa num surto, né, numa psicose hebefrênica pode chegar a ter um comportamento bizarro, um comportamento mais pueril, mais infantilizado. Então, o comportamento durante, a atitude que a pessoa tem durante essa entrevista também é algo bem importante para que a gente avalie. Então, resumindo toda essa parte de condições gerais, é bem interessante que vocês escrevam, tá, detalhadamente, com minúcias, observando esses 4 aspectos, porque vocês mesmos podem refazer essa avaliação em determinado outro momento, porque a pessoa não vai se apresentar sempre da mesma forma. Então, hoje eu acolhi essa pessoa e ela se apresentou assim. Amanhã, na próxima semana, ela continuava dessa forma. Então, são registros, tá? É muito importante que nós, profissionais de todas as áreas, realizemos os nossos registros dos atendimentos, né? E aqui também, além do registro nosso, é interessante porque outro profissional que não estava ali naquele momento, que não teve contato com aquela pessoa, pode ter a oportunidade de ver como ela chegou no serviço no primeiro dia, por exemplo, tá bom? Bem, e aí a gente parte então agora para a próxima função, né, iniciando as funções psíquicas, que
se relaciona à afetividade que o Gil vai falar com vocês. Boa tarde, meu nome é Gil Lemes Rosa, sou médico residente de psiquiatria e agradeço muito o convite do Telesaúde para poder participar dessa teleaula e pretendo poder contribuir aí com essa difusão e essa difusão desse conhecimento para uma melhor atenção à saúde mental, para um melhor cuidado com os pacientes da saúde mental e, enfim, com todos os pacientes aí da Rede SUS. Bom, como a gente vinha falando, são várias funções mentais que podem ser observadas e avaliadas no exame do estado mental. Uma delas é a afetividade, e é uma função que pode apresentar diversas alterações. A afetividade a gente pode definir como a capacidade de experimentar sentimentos e emoções. Então, é a função mental que acaba trazendo esse colorido, acaba trazendo essa intensidade à vida psíquica. E a afetividade pode apresentar diversas alterações nos diversos casos de alterações, de transtornos na saúde mental de um paciente. Entre eles, a ansiedade. Acho que é bem comum esse conceito da ansiedade como sendo um desconforto, um desconforto negativo, uma ansiedade com relação ao futuro, e isso se traduz tanto em sintomas psíquicos, né, desse desconforto, dessa ansiedade, quanto em sintomas físicos, muitas vezes relatados como taquicardia, como aceleração do coração, como falta de ar, como tremores, como sudorese, são todas alterações que podem ser decorrentes aí da ansiedade e estão muito presentes em quadros aí de transtornos de ansiedade, como ansiedade generalizada, pânico, diversos transtornos que a gente pode encontrar. O embotamento afetivo é basicamente muito frequentemente encontrado em pacientes que tenham transtornos psicóticos, como esquizofrênicos. Os pacientes muitas vezes não apresentam essas alterações que são comuns e são normais no nosso dia a dia. Muitas vezes temos até para ficar mais alegres ou mais tristes. A pessoa com embotamento afetivo, ela vai aparentar, pelo menos, estar mais alheia, como se não tivesse variação do seu estado afetivo em frente a várias situações. Então, podemos observar dessa forma se o paciente, quando ele conversa, se ele tem essa mudança de entonação de voz, ou se ele mantém aquele tom mais monótono, sem muita expressão, como se não tivesse apático, embotado afetivamente, como se não conseguisse reagir aos diferentes estímulos que se tem. A incongruência do afeto, muitas vezes o paciente pode apresentar com alterações do humor. O humor a gente pode conceituar como sendo o estado afetivo básico do paciente, enfim, da pessoa com quem a gente está. O humor, ele é o estado afetivo básico do paciente, mas é normal que as pessoas apresentem variação do seu afeto no decorrer do dia por conta de situações mais alegres ou mais tristes que possam ocorrer. É normal que quando você tem uma notícia boa, você fique mais alegre, é normal que quando você passa por um problema, você fique mais triste ou mais abalado. Mas essa incongruência do afeto, que a gente chama, é muito comum em pacientes, por exemplo, que tenham quadros de mania, num transtorno bipolar do humor, e tenham esse humor mais exaltado, mais expansivo, mais para cima, como a gente costuma falar, mas mas mesmo estando mais para cima, mais exaltado, ainda tem uma certa irritabilidade, uma certa agressividade, ou mesmo o contrário. Pacientes, quando estão em quadros depressivos, que apresentem, às vezes,
ideações de grandeza ou de, assim, que não sejam compatíveis com a realidade. Então, essa discordância entre o afeto e esse humor básico, né, esse estado afetivo básico do paciente é o que a gente pode chamar de incongruência do afeto. Isso pode ser observado também em alguns pacientes quando a gente entra em contato com eles. A euforia, né, que é muito comum em quadros de mania, né, no transtorno bipolar do humor, e que a pessoa fica mais expansiva, fica mais eufórica mesmo, com uma sensação de alegria patológica, assim, uma alegria que não seria normal, não é uma simples alegria do dia a dia que a pessoa apresenta quando recebe uma notícia boa. Muitas vezes pode vir acompanhada de um certo descontrole de impulsos, às vezes com atitudes um pouco inconsequentes, um descontrole de impulsos, tanto de compra quanto de comportamentos. Então, essa euforia, essa elevação desse humor de forma patológica, a gente poderia classificar como uma euforia e pode ser observado basicamente em transtornos bipolares do humor, em quadros maníacos, né? A anedonia, que também é outra alteração da afetividade, é o quadro onde o paciente perde o prazer das coisas que habitualmente traziam prazer. Muitas vezes o paciente tinha prazer em cozinhar, em sair, em estar com os filhos, em trabalhar, em fazer várias coisas e em determinado momento não sente mais esse prazer, não vê muito sentido em fazer as coisas, já não tem mais aquela empolgação, aquele ânimo para as suas atividades diárias. E isso a gente pode observar muito, tanto em pacientes deprimidos, uni ou bipolares, né? Ou mesmo pacientes com transtornos psicóticos mais crônicos, assim, que também não têm muito ânimo, acabam não demonstrando muita alegria, muito prazer em fazer as coisas. Isso que a gente caracteriza como anedonia. A ambivalência afetiva, a ambivalência afetiva, a labilidade afetiva algumas vezes são usadas como sinônimos, mas basicamente a ambivalência seria essa dualidade de sentimentos, de muitas vezes positivos, outras vezes negativos, frente à mesma situação, ou a labilidade afetiva trazendo essa inconstância desse sentimento, né? E muitas vezes se apresentando mais alegre, mais extrovertido e logo mais triste. E o afeto deprimido seria basicamente um transtornos depressivos, né? Que a pessoa já não tem muita iniciativa de fazer as coisas, não tem muito desejo de realizar, isso muitas vezes acompanhado de isolamento social, toda essa redução do afeto. Em vários momentos a gente tenta descrever essas alterações do afeto, mas como foi dito antes, essas alterações elas não ocorrem isoladamente. Elas na maioria das vezes, ocorrem em associação com outras alterações. Então, o afeto deprimido pode ser avaliado tanto pelo afeto quanto pelas atitudes que a pessoa tem de vontade de fazer as coisas, de ter essa disposição em realizar suas atividades, em ter essa interação, em ter contatos com pessoas, em ter essa disponibilidade para realizar as suas atividades. Outra função psíquica que pode ser avaliada é o pensamento. E o pensamento, ele tem alguns critérios que a gente pode avaliar. Os distúrbios do curso do pensamento, que o curso do pensamento a gente poderia fazer um paralelo aí com a velocidade com que ele ocorre. Tem transtornos que a pessoa se sente com um pensamento mais acelerado, como em quadros maníacos,
ou mesmo quadros induzidos por uso de substância, que a pessoa relata essa aceleração do pensamento, parece que fica pensando em várias coisas ao mesmo tempo, o pensamento muito acelerado e às vezes traz até no discurso essa velocidade de alteração. Bem, em relação, o Gil falou, né, em relação ao curso do pensamento, e aí um outro aspecto também que pode ser avaliado é a produção, né, a forma desse pensamento, como ele se encontra. Então a gente diz que o pensamento é uma sequência lógica, né? Imagine uma corrente, vários elos, e se esses elos estão interligados, esse pensamento flui de uma forma muito coerente e compreensível. E se há uma quebra nesses elos, de algum modo eu começo a ter dificuldade em compreender o que a pessoa está me dizendo, né? Então, em relação ao distúrbio na produção ou forma do pensamento, tem a fuga de ideias, né, no qual a pessoa começa a trazer vários assuntos, ocorre mais num quadro maníaco, né, e assim, essa variedade de assuntos que ela traz está muito relacionada também com o ambiente, então ela está muito atenta a tudo e tudo chama atenção, um objeto colorido, alguém que entra, e ela começa a não ter uma sequência muito coerente desse pensamento, porque as ideias fogem. E umas outras alterações que a gente pode ver na produção, na forma, é o afrouxamento de associações e a desagregação. Na realidade, existem livros, autores que trazem como sinônimos, né? Mas se nós pensarmos, o afrouxamento, imagine essa corrente com esses elos que eu falei. Eles estão todos redondinhos, bonitinhos. A partir do momento em que eles começam a perder contorno, eu começo a ter um afrouxamento dessa corrente. Então, vamos tentar trazer isso para o pensamento, né? Então, quando o pensamento não tem uma coerência muito lógica, que está difícil a minha compreensão do que está sendo dito, eu posso dizer que eu estou diante de um afrouxamento de associações, né? E já na desagregação, seriam palavras mais soltas, aí que a pessoa não consegue realmente fazer um raciocínio lógico e coerente, né? E um cuidado que a gente tem que ter, eu sempre brinco, né? A gente fala, paciente fulano estava falando coisa com coisa, né? E eu brinco com os alunos, eu digo assim, não, gente, se alguém falar coisa com coisa, eu vou brigar aqui. Ele estava desagregado ou tinha um afrouxamento de associações. Então, são termos que a gente pode começar a fazer para a prática da gente para enriquecer, inclusive, essa avaliação, né? E o outro distúrbio, outra alteração seria em relação ao conteúdo. Então, o que tem no conteúdo? Quando eu converso com essa pessoa, o que a fala dela me diz? O que ela apresenta nessa situação, né? E aqui, então, a gente coloca os delírios, que seria a falsa crença da realidade. O delírio é bem marcado, a pessoa tem muita clareza e coerência daquilo que ela está te falando para ela, né? Ela te fala de uma situação que é real para ela, mas que na realidade não está ocorrendo, não faz parte da realidade, né? E aí tem vários tipos de delírios e eu e o Gil separamos os mais comuns aqui para vocês, que seria o de perseguição, né, no qual a pessoa acredita realmente que ela está sendo perseguida, que estão tramando contra ela, e às vezes esse delírio é muito bem estruturado na cabeça da pessoa. Então, assim, por mais que você aquilo não seja real, para ela é muito real. Então a gente tem que ter, inclusive, muito cuidado na forma de abordar, né, esse tipo de dificuldade, de sofrimento que a pessoa está apresentando. Tem o delírio de grandeza, no qual a pessoa acha que ela é alguém muito importante, filho de pessoas famosas, ela tem uma capacidade extrema para as coisas. É bem presente também na fase maníaca, né, da transtorno bipolar, e ele aparece também em quadros esquizofrênicos. O delírio místico ou religioso, que está muito ligado à religião, o nome já fala, né? Por exemplo, um paciente que dizia que à noite Jesus conversava com ele pela televisão, né? Então, eu olho na televisão e ele está falando comigo, ele fala que eu tenho que salvar o mundo, então também faz parte aí do delírio místico. O de influência, que a pessoa acredita estar sendo influenciada por ondas telepáticas ou eu posso dar um exemplo de um delírio de uma pessoa que dizia que a vizinha mandava ondas telepáticas pela parede, que era conjugada, e que isso tinha a intenção de controlar o comportamento dela, né? Então, esse seria o delírio de influência.
e o de referência, que a pessoa acredita que as situações fortuitas do dia a dia, que as pessoas estão falando dela. Por exemplo, eu estou indo para o ponto de ônibus e tem duas pessoas conversando, eu olho e falo, eles estão falando de mim. Né? O caso de um paciente também que saiu do ônibus, brigou com todo mundo no ônibus e saiu porque as pessoas estavam depreciando, falando mal dele. Né? E aí os menos comuns, que vem aí o delírio niilista e o de negação, eu falo os dois juntos porque alguns autores trazem como sinônimo, né? E o niilista seria o de ruína, a sensação de uma catástrofe iminente, como se o mundo fosse acabar, né? E tudo fosse se acabar. E o delírio de negação de órgãos, no qual a pessoa acredita que seus órgãos apodreceram, foram retirados, que ela não tem coração, e né, também é um delírio que causa um intenso sofrimento. E o delírio sexual, né, também é quando a pessoa acredita, ou sexual ou amoroso, que pessoas importantes vão ficar com ela, estão interessadas sexualmente nela, que ela cria, né, no pensamento dela aquela coisa de que a pessoa vai se separar da família para ficar comigo. Então, fica muito vivo, né, para ela. E o delírio de ciúme ou de infidelidade conjugal, que é bem visível também em pacientes alcoolistas crônicos, e ele acredita piamente que a mulher está traindo, né, que está havendo aí uma traição do companheiro. E eu só queria ressaltar para vocês que o Gil vai falar agora no próximo slide das alucinações, e aí depois que ele falar, talvez seja interessante a gente diferenciar o delírio da alucinação, que é um erro, é uma dificuldade bastante comum, né, dos profissionais, principalmente da atenção básica, que não lidam diariamente com essas situações, mas eu queria deixar por enquanto para vocês que o delírio fica a nível de pensamento. A pessoa acredita que aquilo está acontecendo. Tá? Fica só no pensamento da pessoa. Bom, com relação à senso-percepção, essa é uma função mental que tem relação basicamente aos órgãos do sentido. E a gente pode identificar algumas alterações, como as ilusões e as alucinações. O que seria, qual seria a diferença entre elas? As ilusões são alterações de estímulos que chegam aos nossos órgãos do sentido, à visão, à audição, ao olfato, ao paladar, ao tato, de objetos reais que chegam a eles. Por exemplo, em alguns casos, de intoxicação por alucinógenos, de delírio, enfim, em alguns casos, a pessoa pode ter alterações de objetos que ela vê. Enfim, a pessoa enxerga um quadro ou enxerga uma mesa e enxerga isso de forma distorcida, mas o objeto em si existe. Esse objeto é real. As alucinações, elas seriam alterações, mas sem esse objeto real. Seria uma produção interna do paciente. E aí essas alucinações ocorrem também de vários tipos. Como as visuais, é muito comum que pacientes tenham o que a gente chama de disopsias, que alucinações de enxergar insetos ou seres muito pequenos nas paredes ou no próprio corpo, ou em locais em que não haja nada. As táteis ou de contato, o paciente relata que sente calores ou frios, ou que o braço esteja se decompondo, ou enfim, alterações que o braço ou a perna, enfim, estejam se transformando em um tentáculo, enfim, criações bizarras e que com relação a sensações de tato. Olfativas e gustativas também. Muitas vezes o paciente, em associação com alguns outros tipos de alucinação, ele pode relatar que ele sente o cheiro, enfim, de pus que está em toda a cabeça dele, ou que ele sente o gosto de sangue que vem dos órgãos porque tem uma cobra dentro dele. Enfim, essas alterações que teoricamente viriam
decorrentes dos nossos órgãos de sentido, mas sem ter um objeto real. E as alucinações auditivas, que podem ocorrer de várias formas. Desde vozes de comando, assim, paciente que relata ouvir vozes que ordenam tomar atitudes, que falam sobre o que ele está fazendo, sobre as suas ações, vozes depreciativas que relatam, que falam coisas negativas ao paciente e muitas vezes pacientes podem cometer suicídio e justificam como sendo orientados por vozes de comando. Outras alucinações que são relatadas são as com relação ao pensamento, como sonorização do pensamento. O paciente tem a alucinação de que o pensamento dele esteja sendo ouvido por outras pessoas, ou que ele ouça o pensamento de outras pessoas que estejam muito distante. Tem os relatos também de pacientes que acreditam que têm pensamentos que tenham sido implantados na sua mente por outros. Então, todas essas alterações de alucinações visuais, táteis, olfativas, auditivas, sem um objeto real, são caracterizadas como alucinações. Se você quiser complementar, a diferenciação entre delírio e as alucinações. Assim, eu acho que a alucinação, né, como você falou, né, Gil, ela sempre envolve os órgãos dos sentidos. Então, ou eu vejo, eu sinto, eu escuto alguma coisa. Já no delírio, não tem isso não é presente. Eu não vejo, eu não escuto. Se eu estiver apenas delirando, eu estou apenas acreditando numa falsa realidade, né? Enquanto na alucinação tem um envolvimento de qualquer um desses órgãos dos sentidos. E eles podem ocorrer, inclusive, conjuntos, né? Eu posso delirar, acreditar, por exemplo, que eu estou sendo perseguida e ter alucinação, ver as pessoas me perseguindo, ver um carro me perseguindo, né? Ou eu posso apenas delirar, acreditar que eu estou sendo perseguido, mas não chegar a ver a situação, né? Que sem envolver a senso-percepção. Pode observar a orientação. A orientação a gente pode conceituar como sendo a capacidade de se reconhecer e de se situar no tempo e no espaço. Essas alterações de orientação, elas podem ocorrer em diversos transtornos, em quadros de demência, em transtornos psicóticos, todos são transtornos passíveis de ocorrer com desorientação. Até quadros orgânicos mesmo podem cursar com desorientação. A desorientação a gente pode avaliar em relação ao tempo, se o paciente consegue identificar o dia de hoje, enfim, há quanto tempo, quantos anos ele tem, enfim, por exemplo, quanto tempo ele estava aguardando ali a consulta, a que horas mais ou menos ele chegou. Todas são noções de tempo, mas que a gente pode observar para ver se o paciente tem noção dessa passagem do tempo, dessa cronologia. E muitas vezes pode não ser até perguntado diretamente, mas falar, enfim, o senhor está aguardando há muito tempo, e que hora mais ou menos o senhor chegou, para ter uma noção se ele tem ideia do horário de agora, do horário que ele chegou, do horário, enfim, de quantos dias ele aguardou, enfim, de ter essa ideia de tempo, de que dia é hoje, de que quanto tempo, enfim, referências de tempo que ele possa se orientar e relatar, para ver se ele apresenta alterações nesse sentido ou não. Alterações de espaço, o paciente isso pode ser avaliado
perguntando se o paciente sabe onde ele está, enfim, se ele está no consultório, ou enfim, se ele está num posto de saúde, se ele está numa policlínica, se ele, enfim, o local onde ele está, desde informações mais específicas, como o local, o bairro, ou alguma coisa que tenha próximo, no sentido de referência, até informações como assim se encontra, o estado, o país, que seriam desorientações mais graves caso o paciente não consiga relatar. Outra forma de avaliação aí da orientação é se o paciente sabe o seu nome, se ele sabe quem são as pessoas que o acompanharam até ali, se tiver acompanhante, né? Se sabe grau de parentesco, enfim, com relação à sua percepção, né, o seu reconhecimento e o reconhecimento externo do tempo, do espaço e de outras pessoas. Essas alterações podem ocorrer em quadros demenciais, como Alzheimer, demência de Pique, e quadros psicóticos também podem cursar com desorientação. E é isso que a gente chama de auto ou aulopsíquica, né, que é o reconhecimento próprio e dos outros, e temporoespacial com relação ao tempo e ao espaço. Bem, um outro aspecto aí a ser avaliado é o estado de alerta, né, a capacidade que a pessoa tem de reconhecer os estímulos e de si, da realidade que ela está vivendo, né? E aí as alterações da consciência seriam a turvação, sonolência, obnubilação, no qual há um rebaixamento leve, no caso, por exemplo, de uma pessoa que está voltando de uma cirurgia, que fez uso de alguns medicamentos ansiolíticos, pode apresentar esse rebaixamento da consciência. O estupor, né, em que há um rebaixamento mais acentuado e a pessoa responde apenas aos estímulos dolorosos, e o coma, né, onde não há nenhuma atividade voluntária consciente, nem aos estímulos dolorosos ela responde. E aí, nós trouxemos aqui também, de propósito, né, Gil, o estado confusional agudo, que é o quadro de delirium, né? Então, agora a gente fala, puxa, mas falar em delírio, agora tem delirium, né? Então, é importante que a gente faça a diferenciação, que o delirium é um quadro agudo de causa orgânica, né? Então, a pessoa caiu do telhado, teve um traumatismo crânioencefálico e teve um rebaixamento no nível de consciência, ou usou determinadas drogas, mesmo o processo de voltar de uma cirurgia. Então, é um quadro no que a pessoa desenvolve um comportamento, às vezes, de agitação psicomotora. A partir do momento que você restabelece a condição orgânica, numa grande cirurgia, por exemplo, a pessoa tem uma perda hidroeletrolítica, ela pode desenvolver esse estado de confusão mental, que a partir do momento que você restabelece a condição orgânica, esse quadro normaliza, né? Então, esse seria o delirium. Enquanto o delírio, eu volto a dizer, que é uma alteração que fica no pensamento. A pessoa tem uma falsa crença da realidade, tá? Certo. Outra função mental que a gente pode observar é a atenção. A atenção como a capacidade de focalizar a consciência para determinado objeto, para determinada situação. E a atenção ela pode ser classificada como voluntária, né, como a concentração ou a capacidade de manter esse foco, ou atenção espontânea, que focaliza o interesse incidentalmente de acordo com as demandas do ambiente. Então, na verdade, a gente pode também falar em alguns outros termos, como a vigilância, porque a atenção ela pode ser tanto uma atenção para o meio externo, uma atenção às situações externas, ao ambiente em que se encontra, né? Isso com relação à hipervigilância ou à hipovigilância. Pacientes, por exemplo, com quadros de agitação, com quadros maníacos, podem apresentar essa alteração de hipervigilância, que é uma atenção hiperestimulada aos fatores ambientais. Uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de focalizar a consciência para
os seus pensamentos, para o seu ambiente interno. Então, o paciente observa a cor da parede, a lâmpada, a roupa que você está usando, ou a pessoa que entra, um buraco na parede, enfim, que ele tem essa atenção voltada para esse ambiente externo e muito dependente aí desse ambiente. Se tem muitos estímulos, podem piorar esse quadro de hipervigilância. A hipovigilância já seria o contrário, seria essa desatenção com o ambiente, com o ambiente externo. E aí a pessoa muitas vezes, enfim, é o que a gente relata, está acontecendo, enfim, tumulto enfim, cai uma parede, estoura alguma coisa e a pessoa não tem, assim, não presta atenção, não volta a sua consciência para esses, muito obrigado, para esses estímulos externos, mesmo quando eles são de grande intensidade. E isso a gente pode chamar de hipovigilância. E são alterações aí que podem estar presentes, tanto em situações de quadros maníacos, quanto depressivos, em decorrentes de transtorno bipolar do humor, ou mesmo transtornos depressivos, também podem cursar com essa alteração na atenção. E a alteração na atenção também pode, enfim, como uma função psíquica é sempre interligada com a outra, muitas vezes pacientes que vêm relatando prejuízos na memória, quando se vai observar, tem prejuízos na atenção. Então, é preciso observar como anda a atenção desse paciente para que a gente consiga ter uma diferenciação melhor desses quadros. Só aqui complementando, você falou da atenção com a memória, né? A consciência também, né? É uma função que está diretamente ligada com a atenção. Se tem um rebaixamento no nível de consciência, a pessoa realmente não tem como estar atenta, né? E durante a entrevista, tem alguns aspectos que a gente poderia avaliar para ver como está a atenção dessa pessoa, né? Se eu tenho que repetir muitas vezes a pergunta para ela, se quando eu converso com ela, ela muda muito o olho, né? Desvia o olhar do interlocutor, ou se ela se mantém olhando para mim e respondendo com facilidade o que eu estou perguntando. E existem até alguns testes, né, que algumas pessoas fazem, tentando verificar mesmo a atenção, tá? A memória, né, então, que o Gil já acabou de falar atrás, é a capacidade, então, que a gente tem para registrar, manter e buscar, né, essas informações que foram retidas, os fatos ocorridos. E a memória pode ser avaliada em 3 aspectos. Existem inúmeros tipos de memória, vários autores trazem vários tipos de memória, e aqui nós tentamos trazer para vocês, de uma forma mais geral, o que vocês podem avaliar nesse momento mais inicial, né? Que é a memória imediata, que você avalia aqueles poucos segundos que a pessoa te falou, algo, ela te deu uma informação. Por exemplo, você pode dizer para ela, eu vou dizer 3 palavras, repete para mim, casa, cachorro e janela. E você pede que ela repita em seguida. Então, dessa forma, você está meio que fazendo uma avaliação na memória imediata. É aquela que a pessoa traz as informações em poucos segundos, né? Aí tem a memória de fixação ou curto prazo, que está mais relacionada a dias ou horas, e que durante essa entrevista eu posso questionar como ela tem se alimentado, o que ela comeu de manhã, o próprio o jeito, né, a forma que ela traz a história dela, de toda a família. Você vai percebendo se ela tem facilidade. Bom, desculpa. Aqui na fixação em curto prazo seriam, né, as informações mais de dias e horas. E aí eu já passei para de evocação em longo prazo, que eu posso resgatar, verificar quando a pessoa resgata esses fatos passados de sua história de vida, né? E é importante também ressaltar que a memória pode estar afetada por diversas condições, né? Estresse, insônia, estado de ansiedade, todos esses aspectos também podem alterar a memória, né? E também, normalmente, as alterações mais evidenciadas de memória acabam se relacionando mais a quadros neurológicos, né? Gil, não sei se você quer complementar alguma coisa. Alterações, basicamente de memória, a gente pode observar com maior frequência em quadros demenciais. Acho que o mais comum e mais conhecido deles é o Alzheimer, né? Mas, enfim, tem diversos quadros que cursam com quadro demencial
e eles cursam com essa alteração da memória, e iniciando com essa memória mais recente, né, e com um menor afeto com relação àquela memória, e vai progredindo com gravidades aí com relação a nomes de parentes próximos, ou a localização, ou enfim, informações de uma memória mais longa e com uma característica, um valor afetivo maior, né? Então, poder observar essa questão de como anda a memória da pessoa, que a princípio começa com alterações mais simples, como esquecer uma palavra que queria falar, ou esquecer eventos mais simples, e essas alterações podem ir progredindo para perda de informações, aí, de capacidade de lembrar, né, de informações mais significativas e de mais longo prazo, né? Então, estar atento a essa questão da memória, mais ainda em idosos, né, para que se possa observar aí alterações de quadros demenciais, enfim, para que se estabeleça o quanto antes um tratamento. Bom, outra alteração que a gente pode observar, outra função mental que a gente pode observar é a linguagem. A linguagem como instrumento de comunicação importante na elaboração e expressão do pensamento. Então, a linguagem, basicamente, como a pessoa fala, assim, não só o conteúdo ou que a pessoa traz, mas a forma como ela fala. Tem alterações que a gente pode ver quando a pessoa relata sentir uma pressão por falar, que a gente chama de logorreia, que traz muitos assuntos e a pessoa muitas vezes relata que não consegue parar de falar, que outras pessoas relatam que ela fala e não consegue ter uma interrupção, e que você nota que aquela pessoa tem uma pressão por falar. Isso muitas vezes ocorre tanto em quadros de ansiedade quanto em quadros maníacos do transtorno bipolar do humor, a gente pode observar. Já ao contrário também é possível, que é o que a gente chama de bradilalia, que é basicamente a diminuição aí da velocidade tanto da linguagem quanto do pensamento. O paciente parece que tem uma lentificação, né? A fala mais lenta, processamento, a compreensão do que se está falando, ou de qualquer questionamento que você faça, é mais lento, e isso pode ocorrer basicamente em quadros depressivos. O paciente pode vir apresentar o que a gente chama de bradilalia, essa lentificação da linguagem, né? Já o mutismo, tem vários quadros que podem cursar com mutismo, né? Que é basicamente a ausência de linguagem verbal, né? E episódios de esquizofrenia hebefrênica, catatônica, podem cursar com mutismo, ou quadros de intensa ansiedade, quadros de traumas agudos podem também cursar com mutismo. E o mutismo também pode ter causas orgânicas, né, como, enfim, um AVC pode levar uma pessoa a ficar com essa ausência da fala mesmo. Mas nas causas psicogênicas, poderiam ocorrer nesses quadros tanto de esquizofrenia, catatônica, hebefrênica, quanto de traumas agudos, né? A pessoa pode entrar num quadro de mutismo. A ecolalia é bem presente em quadros psicóticos, especificamente na esquizofrenia, que seria a repetição da frase ou das últimas palavras que esse interlocutor tem feito. Por exemplo, qual é o seu nome? Nome, 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 nome. A pessoa repete várias vezes a última ou as últimas palavras da fala do interlocutor. A musitação é basicamente um murmúrio, é como se o paciente não estivesse falando para ele mesmo, assim, às vezes palavras sem sentido, às vezes sons incompreensíveis, mas a pessoa não busca falar para outro, tá? É uma fala como se estivesse falando para si próprio, assim, uma fala incompreensível e em tom muito baixo, e sem alteração, geralmente sem alteração afetiva. Então, às vezes
está se conversando com a pessoa e ela, como se estivesse falando baixo assim, e você não consegue ouvir e falando para dentro, e sem a intenção, na verdade, de comunicar algo. É uma repetição de palavras, um murmúrio de palavras aí sem essa intenção de estabelecer essa interlocução. Bem, a psicomotricidade está bem relacionada à disposição para agir, né, a ação aqui. E aí as alterações, no caso, hipobulia, que a pessoa não tem vontade, né, tem uma diminuição da vontade. Então, é uma pessoa depressiva, por exemplo, que olha para a cozinha, está cheia de louça, e ela fala, eu estou vendo o que eu preciso fazer e eu não consigo me levantar daqui para fazer a ação, né, de desenvolver a ação. O negativismo, que é uma forma da pessoa, você pede para a pessoa sentar e ela fica em pé, né? Então ela faz ao contrário do comando que você tá dando, ou se nega, né, a fazer o que você está solicitando. A alteração ainda de psicomotricidade, a gente pode ver também a compulsão, são os casos, né, em que a pessoa se automutila, compra compulsivamente. E a excitação psicomotora, né, em que há uma agitação muito grande e ela se debate, são os casos mesmo que às vezes chegam nas UPA, nas unidades de emergência, né, em que a pessoa bate, quebra, ela, em decorrência desse processo tão desintegrado que ela se encontra, ela acaba desenvolvendo esse comportamento mais agressivo, está mais relacionado à agressividade ou uma inquietação motora, a pessoa não conseguir parar quieta, gesticular, andar de um lado para o outro. A inibição psicomotora, que seria o oposto, né, à excitação, a pessoa permanece mais sentada, não tem muita iniciativa para o autocuidado, para as atividades. E os tiques, né, que são espasmos musculares, e que eles aumentam muito com ansiedade, né, com nervosismo. Então, é aquela pessoa que está conversando e, de vez em quando, ela dá uma puxadinha no pescoço. Então, frente a situações de ansiedade, isso também se acentua bastante e não foge do controle dessa pessoa. E a catisia, que é uma alteração aí da psicomotricidade mais relacionada a efeito medicamentoso, né, Gil? Aí, acho que se você quiser falar um pouquinho para nós a catisia. Bom, a catisia é uma alteração da psicomotricidade muito presente em pacientes que usem o que a gente chama de antipsicóticos típicos, que são as medicações que a gente tem mais frequentemente na rede, como a clorpromazina, que é um Pliquetil, né, a levomepromazina, que é o Neosine, o Eleril, e principalmente o Daldol. E a catisia, ela altera muito, faz com que a pessoa tenha alterações de mímica facial, então, às vezes, tem expressões grotescas, ou põe a língua para fora, ou quando está conversando e tem movimentos involuntários e contraturas musculares involuntárias e muitas vezes bizarras, mas tudo isso em decorrência de alterações medicamentosas e basicamente em uso de antipsicóticos típicos. As pessoas que usam antipsicóticos atípicos, que são esses mais novos, como risperidona, quetiapina, olanzapina, em geral apresentam em muito menor frequência essas alterações. Mas a gente pode ver, então, tudo isso mediado farmacologicamente, com essas alterações de expressão, de alteração de movimento, né, não só facial, mas basicamente de contraturas e movimentos bizarros. Outra função que a gente pode observar é o juízo crítico, que é a capacidade, ou em muitos livros ou artigos que se vê, vem relatado como insight, que é a capacidade de uma autoavaliação, uma visão realista de si mesmo, compreensão das suas dificuldades e qualidades e capacidade de julgamento. Isso pode ter alterações aí em diversos transtornos, desde de transtornos psicóticos, dependência química, transtornos
neuróticos, isso não é exclusivo de nenhum tipo de transtorno. É a falta de capacidade de avaliar, de se autoavaliar, né, muitas vezes de avaliar a necessidade de tratamento, a necessidade de busca de ajuda, de algum suporte para o tratamento, a falta de compreensão das dificuldades assim que a pessoa apresenta e, enfim, essa dificuldade no juízo da realidade, assim, no juízo da situação em que a pessoa se encontra, tanto dessa avaliação interna quanto da avaliação do suporte que está sendo oferecido e das necessidades que o paciente apresenta. E nós trouxemos alguns filmes, né, para vocês, como sugestão aí, de assistir mesmo e tentar evidenciar essas alterações que nós falamos aqui. Não é fácil falar de alterações psíquicas, porque elas são muitos detalhes, né, muitos termos técnicos. Nós tentamos aqui fazer de uma forma até um pouco corrida e eu espero que no EAD a gente consiga trabalhar essas funções com mais tranquilidade, né? E a sugestão dos filmes é que vocês consigam, de repente, assistir, discutir entre equipe, né, o que cada um conseguiu evidenciar daquelas alterações, que ajuda bastante nesse processo de começar essa prática, né, de realizar a avaliação psíquica. E, finalizando, existem vários livros de psicopatologia que são muito bons, vários materiais que vocês podem buscar avaliação psíquica e para compreender melhor a psicopatologia. E nós deixamos aqui como sugestão, né, Gil, de referência para que vocês possam buscar essas três, embora existam várias, né? E esse segundo livro é um livro que traz essas funções de uma forma bastante tranquila, assim, bem descrita de uma forma que qualquer profissional, mesmo da atenção básica, tenha condições de olhar para aquilo e conseguir compreender. Então, acabamos a aula aqui, né? Agradecemos aí a atenção.